Meus irmãos, meus amigos, quero iniciar falando da minha alegria de poder estarmos juntos aqui novamente para mais um estudo, não é? Vamos rogar a Deus que nos encha de paz e luz no dia de hoje. Gente, o nosso estudo é muito especial e ele ganha muita força porque é a história de vida real. Nós trazemos aqui na manhã de hoje o depoimento de um espírito que deixou a vida física prematuramente, não é? É uma história muito importante e nesse estudo nós vamos aqui refletir um pouco mais acerca de nossas decisões e também vamos aqui compreender melhor a justiça divina e a bondade de Deus, sobretudo. Gente, esse depoimento é da obra Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. E esse livro nos traz, não é, um compêndio muito importante sobre a nossa vida futura, sobre as penas e gozos do espírito, e traz muitos depoimentos de espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores e também o depoimento de espíritos suicidas, melhor dizendo. Esse que nos traz hoje é um espírito chamado Felicien. Isso se passou na França. E um médium que conheceu esse espírito, não é, que deixou a vida física, nos traz aqui algumas informações interessantes. Diz que ele era um homem muito honrado, muito rico, mas uma pessoa pacata, tranquila, que era um bom poeta também, espirituoso, embora de personalidade um pouco superficial, mas não era um homem materialista, não é? Era um homem realmente muito sereno, muito tranquilo, mas volto a dizer, com uma fortuna imensa. Então, esse espírito foi evocado 4 meses depois do seu desencarne. E o que aconteceu, gente? Ele tinha uma fortuna muito grande e apesar, não é, já dessas conquistas de algumas virtudes, ele precisava ser testado. Nós vamos entender por que daqui a pouco. E nessa prova que lhe chegou, ele infelizmente sucumbiu, não é? Enforcou-se no seu próprio quarto de dormir porque não aguentou a prova que lhe chegava. Então, diz a narrativa que, embora ele já tivesse uma enorme fortuna, ele quis ainda multiplicar e tomou ações equivocadas, não é? Algumas falsas promessas que lhe chegaram e ele enveredou por esse caminho do erro e aí a sua fortuna entrou em derrocada. Ele não suportando, não é, a perda da fortuna, pelo avançado da idade ele não conseguiria mais recuperar e então ele fraquejou, gente. Ele enforcou-se no seu quarto e deixou a existência. Nessa evocação, 4 meses depois do seu desencarne, lhe foi permitido trazer o seu depoimento. Então esse médium, que foi seu companheiro, que foi seu amigo, que recebeu de Felicien algumas coisas boas, alguns auxílios importantes, fruto de sua amizade, ele então, na evocação, diz assim: a vossa desencarnação nos comoveu bastante, em virtude de lhe prevermos as tristes consequências, além da estima e intimidade de nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci do quanto eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil em vosso benefício. Isso diz o médium. E aí Felicien, dando seu depoimento, diz assim: eu, entretanto, não podia livrar-me de outro modo dos embaraços de minha posição material. Veja que ele ainda traz consigo, não é, aquele sentimento de que precisava deixar a existência. Agora só tenho necessidade de vossas preces. Orai principalmente, pois vejo-me livre e gostaria de livrar-me desses horríveis companheiros que aqui estão junto de mim,
obsidiando-me com gritos, sorrisos e motejos infernais. Chamam-me covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. Vejam o detalhe agora mais importante, gente. Ele diz, é a 4ª vez que sucumbo a essa provação. Não obstante, a formal promessa de não mais falir. Lembremos que já estudamos aqui no canal que o Espírito muitas vezes participa do seu planejamento encarnatório futuro e lá sim a gente faz a promessa de não mais sucumbir. Se enche de força, de esperança, mas muitas vezes no mundo material, durante a trajetória, a gente fraqueja. Então ele tinha essa promessa de não mais falir. E ele chama isso, gente, de fatalidade. Orai, que suplício meu, quanto sou infeliz. Orando fazeis por mim muito mais do que fiz por vós enquanto estava na terra. A prova ante o qual fracasso. Repito, é preciso tentá-la novamente dentro de algum tempo. Terei forças? Recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para depois sucumbir aos acontecimentos. É desesperador, mesmo aqui. É por isso que preciso de força. Dizem que podemos consegui-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Então veja o depoimento sincero e triste, não é, desse espírito que fica desapontado porque já tentou várias vezes e vem sucumbindo diante dessa prova material. Então, o Espírito traz a sua narrativa que nos demonstra o que, gente? A força de nossas decisões. Então, ele já tinha já havia se preparado para essa próxima existência, veio numa condição de um homem extremamente rico, volto a dizer, já tinha algumas conquistas, não é? Alguns valores espirituais, no entanto, sucumbiu mais uma vez. E ele falou outra coisa importante, precisarei repetir essa existência. Sim, gente, porque Deus não nos condena eternamente. Ele vai nos oportunizar agora, lembrando que tudo que nós ferimos no nosso corpo físico, isso fica registrado no perispírito e há sim de refletir-se na próxima existência do espírito. Então, são ensinamentos importantes já no início desse depoimento. O médium, que lhe foi companheiro, né, na própria existência, inspirado por seu guia espiritual, faz colocações importantíssimas para esse espírito chamado Felicien. E ele diz assim, nessa comunicação do médium para o espírito, naquele momento da reunião, são colocações extremamente importantes, cujas reflexões também servem para todos nós nesse momento. Olha o que diz o médium ao espírito Felicien, não é? Ele diz assim, ouvi e vou-lo peço, ouvi e meditai sobre o que vos tenho a dizer, e refleti sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem não seria responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre e nesta liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Gente, o livre-arbítrio é uma grande bondade de Deus que nos deixa decidir por qual caminho desejamos trilhar. Deus não quis fazer dele uma máquina obediente e cega. E se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível. E somente pela perfeição poderás, meu amigo, conquistar a suprema felicidade. Somente o orgulho pode levar o homem a atribuir ao destino as suas desventuras na terra, quando na maioria das vezes resulta de sua própria incúria. Gente, eu até sugiro, vão no Evangelho segundo o Espiritismo e estudem, não é? Tormentos voluntários.
causas atuais das aflições. Mergulhem nesse estudo e vão ver a força e a responsabilidade de nossas decisões. Ele continua dizendo: tendes disso um exemplo bem evidente na vossa última encarnação, pois tinhas tudo o que se fazia preciso à felicidade humana, segundo os valores do mundo: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades, como, no entanto, a vossa posição ficou tão comprometida, unicamente pela vossa imprevidência, a vez de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já coubera, em vez de procurar aumentá-lo sem necessidade, não vos terias arruinado. Não havia nisso nenhuma fatalidade, já que podias ter evitado tal acontecimento. Gente, muitas vezes é assim. Lembro até de uma mensagem de Chico Xavier que dizia o seguinte: quando buscais tudo aquilo que já não é mais de vossa necessidade, isso pode tornar-se mais adiante uma fonte de angústia. No caso de Felicem, esse espírito não só tornou-se uma fonte de angústia, como se tornou a perda de toda a sua existência terrena. Porque ele atentou contra a própria existência, ele foi buscar algo do que ele não tinha mais necessidade, enveredou por um caminho de equívocos e jogou fora não só sua posição social, como todo o planejamento espiritual de sua existência. Gente, lembro também de Chico quando dizia: muitas vezes levamos uma vida inteira para construir a nossa condição espiritual e às vezes em minutos nós colocamos tudo a perder. Por isso é muito importante essa reflexão e ouvirmos, não é, com muito respeito, com muita atenção, o depoimento de um espírito que se encontra assim na pátria espiritual em sofrimento moral, gente. Porque atentou contra a própria existência e interrompeu o seu planejamento, obviamente trazendo para si as consequências naturais desse ato impensado e equivocado, não é? De interromper a própria existência, agredindo duramente o seu próprio corpo físico. Então, gente, esse depoimento é muito importante e jamais poderemos atribuir ao destino. Que Deus seria esse, gente, que nos destinaria a atentar contra a nossa própria existência? É óbvio, o raciocínio nos fere a inteligência. É importante perceber que temos sim o livre-arbítrio e temos provas a vencer. O que é que pediu Felicem ao seu amigo? Ore por mim, que eu preciso ganhar força para não mais sucumbir. Ele terá sim, gente, uma nova existência, mas será preciso reunir muitas forças, principalmente morais, para que possa, em nova provação, sair vitorioso. Vamos seguir com a mensagem do médium e de seu guia para o espírito Felicem. Ele diz assim: a vossa provação consistia numa sucessão de circunstâncias que vos deveriam dar a não necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, tal como pressentis com razão, deve repetir-se ainda. Então, o guia do médium já está dizendo ao espírito que sim, vai se repetir uma nova existência. Na vossa próxima existência, tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão de novo a ideia do suicídio. E assim acontecerá sempre até que tenhas triunfado completamente. Veja, gente, a bondade divina é nesse sentido.
ele terá sim uma nova oportunidade, passará por novas provas que venham a testar-lhe a confiança no alto e a força moral de não mais sucumbir. É assim que vem acontecendo a muitas criaturas aqui no plano terreno. E assim acontecerá sempre até que tenhas triunfado completamente. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, não é? A bondade de Deus, que em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Sofrereis, pois, não eternamente, mas por tanto tempo quanto o exigir a reparação de vossas faltas. Então nós já tratamos aqui também, gente. Ninguém segue o caminho da luz e da real felicidade com pendências na jornada, não é? É preciso ir reparando essas faltas para que a gente possa alçar o grande voo de nossa evolução moral e espiritual. Depende de vós, quando no plano espiritual e na condição de espírito, tomar a resolução bastante enérgica de se manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando com a mesma insistência o apoio dos espíritos bons. Voltareis então à terra, blindado na resistência a todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, marchareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que sobre outros aspectos o vosso progresso já é considerável. Sim, gente, ele já possuía uma série de virtudes que é conquista dele próprio, mas ele precisa ter essa prova bem importante para que ele consiga vencer, não é? Como vedes, há ainda um passo a ser dado, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas, contudo, serão inúteis se não nos secundardes com os vossos esforços. Gente, lembram aquela frase de Jesus? Faz por ti que os céus te ajudará. É importantíssimo que nós oremos a esses espíritos que sucumbiram por uma fraqueza, por um momento de desespero, mas é importante que o próprio espírito reúna forças e se esforce sim pela sua própria recuperação espiritual. Então ele diz no final, não é? O próprio Espírito diz assim: muitíssimo obrigado. Obrigado por tão belas palavras. Tenho muita necessidade delas, visto que sou mais infeliz do que eu queria demonstrar. Lembra lá no início quando ele disse: eu não vi outra forma de me desembaraçar da situação material em que me coloquei. Óbvio que existia 1000 outras formas. Ele buscou a abreviação de sua própria existência. Olha aqui no final, ele tocado pela mensagem dizendo: e sou mais infeliz do que queria demonstrar. Vou aproveitá-las, não é? Garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível para não sucumbir. Espero sair logo do ignóbil meio a que fui relegado. Feliciem. Então, nós já estudamos aqui, o espírito ele vai estar na pátria espiritual ajustado à sua própria condição vibratória. Mas vemos aí, como eu já vi muitos outros depoimentos, gente, por cartas que vêm às famílias, os espíritos dizendo que mesmo na condição de suicida, só encontraram no mundo espiritual, depois de um sincero arrependimento, acolhimento, orientação, carinho e o desejo das equipes espirituais de que ele venha para uma nova existência profundamente fortalecido. Então, gente, esse foi o nosso estudo muito especial, muito respeitoso por todos aqueles que estão nessa dificuldade. E sim, gente, as nossas orações fortalecem e confortam profundamente o coração desses espíritos. Então, que Deus nos ampare, que nos ilumine. Peço a vocês, gente, deixem seu like aqui no canal, divulguem bastante, digam às pessoas que se inscrevam e Deus assim o permitindo, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente.
Desejo muita paz e luz a todos vocês.